O luto da perda de um filho às vezes é maior do que a tristeza de nunca ter engravidado. Eu ouvi essa frase recentemente de um médico e isso não saiu da minha cabeça, por isso que o vídeo de hoje vai falar sobre perda gestacional. O meu convidado já está aqui comigo, é o Dr. Manuel Cordeiro, que é ginecologista, especialista em gravidez de alto risco. Obrigada, doutor, pela sua participação com a gente. Eu que agradeço o convite. Um assunto assim que acontece muito, né? Eu acho que boa parte da população conhece alguém, uma amiga ou alguém da família que já passou por essa perda gestacional. Ela é mais frequente do que a gente imagina, né? Sim, ela é mais frequente do que imagina, porque quando a gente para investigar, a gente acaba levando um pouco o percentual desses valores. Sim, em torno de 25% a 30% da mulher em idade reprodutiva vai ter um evento, e esse evento, quando é investigado, ele aumenta em torno de 50% a 60% de acometimento em cada mulher. Então é algo comum de acontecer. E quando a gente fala nisso, existem vários tipos, né, doutor? Sim. Lembrar sempre que a definição de aborto é aquela gestação que se interrompe menor que 20 semanas ou com feto menor que 500 gramas. Então, dentro dessa definição, a gente tem o aborto retido, que é quando a paciente tem o óbito fetal, o óbito embrionário, e fica dentro do útero, retido no útero. Tem o aborto espontâneo, que é aquela paciente que sabidamente grávida, evolui com a cólica intensa e logo a seguir com o sangramento. Tem o aborto inevitável, que é aquela paciente onde ela está gestante, foi visualizada a atividade cardíaca nesse embrião, mas ela tem um sangramento, o colo está aberto, então assim, é um aborto inevitável. Então, o maior percentual de aborto acontece em média de 8,6 a 9,2 semanas de gestação. Como está muito no comecinho, tem uma parte da população que não entende a dor da mãe e às vezes não respeita, né? Ah, mas estava no comecinho. Para aquela mãe, independente do tempo, era um filho, né, doutor? Sim. A partir do momento da concepção, já é considerado o bebê, já é considerado filho, até porque ela começa a ter sintomas. Ela começa a ter as náuseas e enjoos, ela começa a ter dor nas mamas, ela começa a ter um pouco de cólica. Então, toda essa vivência faz parte de uma gestação. Então, quando a gente tem esse percalço no meio do caminho, a perda, a infelicidade de um aborto, ela estava gestante e ela estava curtindo completamente essa gestação. E claro que essa deve ser a dúvida que muita gente se faz, né? Existe um motivo, uma causa para isso? Então, a gente sabe que cerca de 70% a 75% das vezes, quando ocorre entre 8 semanas e 6 dias e 9 semanas e 2 dias, que é a média geral, é alteração cromossômica. Ou seja, era um embrião que era incompatível com a vida. E a natureza é sábia nesse sentido, ela para de desenvolver o embrião para preservar a mãe para uma próxima gestação. Porque é sabido que esses bebês com malformações embrionárias podem levar a risco materno, como pré-eclâmpsia, diabetes, e aí comprometer a mãe. Então, automaticamente, para-se por ali por ser algo inviável, e aí não desenvolve a gestação. E é verdade também que muitas mulheres vão ter abortos e nem vão saber disso? Sim. Quando a paciente, a mãe, descobre a gravidez muito recente, ela pode ter o que a gente chama de insuficiência de corpo lúteo, ou seja, é o ovário que não mantém o hormônio necessário para que essa gravidez se desenvolva. Então, naquele período de atraso menstrual, ela vai ter um declínio desses hormônios e ela vai acabar sangrando. O hormônio da gestação, que é o beta-HCG, que é o exame que a gente faz para saber se está grávida, ela fica no organismo materno por 21 dias. Então, se ela engravidou e descobriu muito recente, cada beta-HCG que ela for vai dar positivo até 21 dias. A gente consegue identificar algo assim, para a gente ter uma ideia? Não, só pelo beta-HCG, pelo exame de gravidez. Agora, a mulher que passou por esse aborto, né? O que ela deve fazer? Quais são os procedimentos depois disso? A recomendação, por exemplo, do aborto é que você espere em torno de 3 a 6 meses depois da resolução do aborto, de 3 a 6 meses para uma próxima gravidez. Até para dar tempo, às vezes, de tentar investigar essa causa. Por exemplo, se esse já é o 3º ou 4º aborto da paciente, então ela precisa ser investigada. E para ser investigada, ela não pode estar grávida. Tem que ter um intervalo aí, pelo menos de 12 semanas, sem anticoncepcional, sem resquícios de gravidez, para que a gente possa
ter todos os hormônios, todos os marcadores nos níveis normais, para saber se ela tem alguma alteração ou não que possa estar causando essas perdas. E quando é que começa essa investigação? A partir do primeiro aborto? A recomendação que a gente tem é a partir do terceiro aborto. E que investigação é essa? A investigação no sentido de tentar descobrir algo que possa estar causando essas perdas. O maior tema que a gente tem hoje é a trombofilia. E existe também um fato muito curioso, né, em relação ao processo de curetagem. Qual é o procedimento ideal? Existem duas possibilidades para esse paciente. É o que a gente chama de conduta expectante ou a conduta ativa. A expectante é esperar que o corpo entenda que tem alguma coisa errada e vai fazer com que a paciente tenha cólica e sangre, sem precisar, na grande maioria das vezes, ir para o procedimento cirúrgico. Fetos com até 9 semanas podem ocorrer de forma natural. Passou disso, 9 semanas, 12 semanas, a gente tem hoje um procedimento que chama AMIL, que é a aspiração manual intrauterina. Ele vai ser menos traumático, porque se você pensar na cureta, por exemplo, é um material de ferro. Então você acaba tendo a raspagem do útero. O AMIL, que é a aspiração manual, ela é feita nas gestações menores que 12 semanas. Isso é uma recomendação do Ministério da Saúde. Passou de 12 semanas, como tem muito tecido placentário, como pode ter muito tecido fetal, aí a curetagem é feita. Para a saúde da mulher, já pensando na fertilidade dela para uma próxima gravidez, o ideal seria? A conduta expectante sendo bem assistida. E existe alguma forma, doutor, de prevenção quando o assunto é aborto espontâneo, para quem está tentando engravidar? Não, o que a gente sabe é que alguns fatores externos podem contribuir. Por exemplo, tabagismo, o etilismo, a obesidade ela entra como um fator pré-determinante, mas ela não é um agente causador. A gente sabe que esses fatores, como o tabagismo e o etilismo, podem levar ao aborto, entendeu? Então, assim, não existe nada, exceto esses fatores, que a gente possa mudar como hábito de vida numa prevenção do aborto. O senhor acompanha, né, todo o processo da paciente, né, aquela paciente que chega ao consultório decidida, né, a aumentar a família ou o casal, que de repente vive todo aquele momento de ansiedade, que comemora o positivo e que de repente se depara, né, com essa frustração do sonho. O que o senhor diria, né, para essas pacientes que passam por isso e até para outras pessoas também, para que elas passem a enxergar esse aborto espontâneo de uma forma diferente, respeitar o sofrimento de quem está passando por isso, né? Sim, eu sempre falo para elas e tento mostrar de forma mais didática a questão do percentual, porque você não pode tratar a gestação apenas como um número. Então, tem a particularidade, tem a especialidade de cada família e tem o valor para aquela família daquele bebê que foi perdido. Mostrar ela de forma mais honesta possível, até que ponto a gente pode ir, se precisa investigar mais, se isso foi apenas o percentual que a gente acabou de comentar. Então, assim, todo esse acompanhamento é necessário para que ela se sinta segura para uma próxima gravidez. Pensar positivo de que na próxima vez o sonho será realizado, né? Exatamente, sempre. Obrigada, conversei com o Dr. Manuel Cordeiro. Obrigada pela sua participação, viu, doutor? Eu que agradeço, estou à disposição sempre. É isso, gente. Olha, o vídeo de hoje falou sobre aborto espontâneo, então não subestime essa dor. Até o próximo vídeo e obrigada pela companhia.